A técnica de advocacy, ela tem 5 passos e 9 etapas. Então, o primeiro passo seria a identificação do problema, identificação do tema e coleta de dados. O segundo passo seria a definição de metas e objetivos. O terceiro passo, identificação do público e identificação de aliados. O quarto passo é a elaboração do plano de comunicação, um plano de trabalho e de captação de recursos. E o quinto passo, monitoramento e avaliação. Então, esses 5 passos, eles compõem a estratégia de advocacy, tá? Então, o primeiro passo que a gente vai ver é a identificação do problema. Então, identificar o problema para cada qual queremos encontrar ou propor soluções. Então, ninguém faz advocacy se a gente não tem um problema. Se está tudo tranquilo, tudo beleza, então a gente não precisa de fazer advocacy. Então, a gente precisa do tema. Também, a gente precisa identificar o tema. O que seria identificar o tema? Um aspecto específico, mais concreto do problema. Ao realizar ações de advocacy em torno desse aspecto, estaremos contribuindo para amenizar o problema. Então, se a gente tem um problema, a gente precisa de um aspecto mais específico dentro desse problema para a gente solucionar e amenizar o problema, certo? E também nós precisamos de coleta de informações e dados que mostra que está o problema. Então, às vezes, a gente acha que o grande problema é uma situação e às vezes a gente não tem dados e quando a gente vai ver os dados não aponta que é um grande problema, que existem problemas maiores, tá? Então, o primeiro passo do advocacy seria problema, tá? Então, por exemplo, se hoje nós temos um grande problema na nossa população, que atinge a nossa população, seria a violência, certo? Então, a violência, a população LGBTI, ela é muito grande. Só que a gente vamos pensar numa coisa mais específica para solucionar esse problema. Talvez uma lei contra a LGBTfobia. Então, pensar no tema, aprovação de uma lei que penalize ou responsabilize as pessoas que cometeram crime por LGBTfobia. Mas para isso nós vamos precisar de dados. Então aqueles dados que a gente tem de que cada 19 horas um homossexual é brutalmente assassinado, que a média de vida de travesti e transexual é 25 anos, isso é um dado que o movimento LGBT elaborou, né, a partir de pesquisas, etc., e que serve para justificar a necessidade da aprovação de lei para resolver o problema que é o aumento de violência e crimes à população LGBT. Então, agora nós vamos falar do segundo passo, que é definição de metas e objetivos, tá? Qual a importância da meta e dos objetivos? Primeiro, as metas e os objetivos são elementos indispensáveis para a apresentação de uma estratégia de advocacy. Então, por isso que é o termo estratégia de advocacy, porque a gente tem metas e objetivos, né? Devem ser propostos visando a mudança que se quer conseguir, seja uma mudança de políticas ou de programas. Nos permitem alcançar resultados efetivos, concretos e claros em benefício de uma comunidade. Então, a gente precisa, olha ali, o alvo, tá? Como é uma estratégia, a gente precisa de passos e saber aonde a gente quer chegar. Porque senão a gente vai fazer várias ações e não vai chegar a lugar nenhum, tá? Então, para identificar metas e objetivos, devemos ter claro qual é o problema e o ambiente político no qual o nosso tema está inserido, tá? Então, se é para resolver o problema da criminalização, nós temos que ter esse objetivo. Quais as metas que a gente vai para alcançar esse objetivo, tá? Podemos passar. Então, uma meta é uma afirmação geral, ideal, que uma organização espera alcançar ao longo prazo, de 3 a 5 anos. Então, se a gente quer uma meta, o governo redigirá, aprovará e implementará uma política nacional para a população LGBT
tomando em conta a participação de LGBT e outros setores interessados na população. Então, isso é uma meta que a gente vai buscar, é a aprovação de uma lei. Um objetivo de advocacy descreve avanço de curto prazo, específico e mensurável, baseado no problema e que permite alcançar a meta. Então, ter uma lei municipal de prevenção de discriminação por orientação sexual e identidade de gênero aprovada pela Câmara de Vereadores e sancionada pelo prefeito no prazo de 2 anos. Então, o objetivo ele já é curto prazo, a meta já é uma ação a longo prazo, tá bom? E aí, uma característica importante para o objetivo é, se ele é específico, ele tem que ser específico, ele tem que ser mensurável, ou seja, a gente tem como mensurar isso, se ele é alcançado. Então não adianta a gente ter um objetivo que a gente sabe que não vai alcançar, né? E ser realista, ter um tempo definido e sempre voltado para uma ação. Então seria importante vocês fazerem um exercício e pensar, com o objetivo seria assim, o que deseja mudar? Quem fará a mudança? O que se quer obter? Enquanto a situação muda, enquanto a situação mudança, quando ocorrerá a mudança? Então, isso é importante, essas perguntas são importantes porque ela vai ajudar a gente pensar nesse objetivo. Então, agora nós vamos abordar o terceiro passo, que é a identificação de tomadores de decisão e identificação de aliados. Lembra que no início eu falei que a gente faz advocacy, uma incidência em tomadores de decisão. Então, assim, não fazemos advocacy com o porteiro ou com a secretária, mas a gente faz com a pessoa que realmente vai mudar a realidade, tá? E para isso também nós vamos ter que fazer um mapeamento da realidade. Quem são os nossos aliados, quem são os nossos adversários e quem são os não sensibilizados, para a gente poder fazer incidência para sensibilizar. Nós precisamos identificar o público, não fazemos ações de advocacy num ambiente que a gente não conhece. Por isso, por que é importante identificar o público? Primeiro, quando caminhamos rumos à meta proposta, é necessário identificar e conhecer todas as pessoas e grupos que podem apoiar o nosso tema. Então a gente tem às vezes o erro de pensar que só LGBT pode lutar pelo direito LGBT. Às vezes tem uma pessoa aliada que pode nos ajudar muito, né? Um deputado aliado que não necessariamente é LGBT, mas que é sensível à nossa pauta, ao nosso tema. Tem um gestor que não necessariamente é da população LGBT, mas que é sensível à nossa população. Então nós precisamos identificar quem são os nossos aliados, que pode ajudar para a gente conseguir a nossa meta. Reconhecer aquelas pessoas que possível estariam contrárias às metas que pretendemos alcançar. Também é importante identificar aquelas pessoas que são contrárias, ou seja, nossos adversários, que pode de alguma forma impedir que a gente alcance a nossa meta. E também identificar aquelas pessoas que podem favorecer a nossa causa, apesar de não ter se manifestado a respeito, e que potencialmente poderiam ajudar. Então, o que a gente chama isso de não sensibilizar. São aquelas pessoas que não estão sensibilizadas, ou seja, ainda não se posicionaram a favor, mas que podem vir ser aliadas. Então, assim, é preciso identificar os adversários, os aliados e os não sensibilizados. É fundamental saber quais são os públicos para construir a rede de apoio para o nosso tema e, como consequência, aumentar a nossa probabilidade de êxito. Então, por exemplo, a gente nós somos do movimento LGBT, mas a gente pode contar com o pessoal do movimento de direitos humanos, ou da Comissão de Direitos Humanos e Minoria da Câmara. Ou a gente pode também contar com o movimento de mulheres, ou a Secretaria de Mulheres. Então, assim, é identificar aquelas pessoas, ou aquelas organizações, ou aqueles grupos que podem aumentar a nossa possibilidade de êxito.
Então vamos pensar aqui, ó. Identificando o público. O público primário são as pessoas que tomam decisões, mais conhecidas como autoridades políticas, por exemplo, presidente da República, deputados, secretários e vereadores. O público secundário é composto por pessoas que, por diferentes motivos, têm alguma influência sobre o público primário. Então, às vezes, alguma pessoa um subsecretário, ou um partido, ou um assessor, também é um público secundário que pode ajudar na sensibilização. Os adversários podem ser homens ou mulheres, líderes políticos, funcionários de governo local, regional, nacional. A oposição pode se tornar o maior obstáculo para alcançar nossas metas e objetivos. Por isso que é importante a gente saber muito bem quem são os nossos adversários. Nunca subestimar os adversários, tá, gente? Porque, é crucial identificar as forças adversárias. É preciso medir sua força para poder elaborar a estratégia visando derrotá-las ou, pelo menos, neutralizá-las. Tá? É necessário não só conhecer seus argumentos para poder derrotá-los, como um dado, informações amplas e fundamentações precisas, como também sua maneira de comportamento no debate. Então, assim, é importante a gente entender quais são os nossos principais adversários, quais estratégias que eles utilizam, quais as argumentações que eles usam, para a gente poder combater e também, ou pelo menos, neutralizar. Não podemos permitir que nos tome de surpresa publicamente um estilo sensacionalista ou deturpador. Devemos nos encontrar preparados para qualquer eventualidade. Então, assim, nunca vá para um debate ou para um seminário que vai ter adversário sem você conhecer esse adversário. Sem conhecer a sua estratégia, sem conhecer a forma como ele atua, sem conhecer as suas argumentações. Também é importante saber que apoiar a oposição, que recursos tem, que histórico de êxito apresenta, que meios de comunicação utiliza e a forma como utiliza, a quem dirige suas mensagens e a quem materiais publica. Então isso, a informação, gente. A informação é super importante para a gente poder fazer o advocacy e também fazer o debate e a disputa de narrativa ou de políticas e de assuntos. É um erro perdoável subestimar o impacto que os adversários podem ter sobre nossa estratégia. Por isso, desde o início, é preciso trabalhar esta linha de ação, preparando o detalhamento das intervenções a serem realizadas neste campo. Então, gente, tem adversário. Às vezes a gente está com uma boa estratégia, a gente tem tudo planejado, mas a gente não pensa que essa estratégia ela vai encontrar obstáculos e adversários. Então é preciso entender, é preciso conhecer esses adversários. Por outro lado, não devemos temer o diálogo aberto. Às vezes uma pessoa é adversária por falta de informação sobre determinado assunto. O esclarecimento adequado pode transformar o adversário em um aliado. Então, assim, é muito importante a gente fazer a diferença desse adversário e desse não sensibilizado. Porque, às vezes, a gente trata como todos inimigas, e às vezes a gente perde a possibilidade de ganhar um aliado. Então, na imprensa, às vezes a imprensa erra, não porque ela é homofóbica ou LGBTfóbica, mas que falta informação. Por isso a gente precisa fazer uma ação de advocacy para tentar. Se a gente já lança uma carta de repúdio ou já repudia, talvez a gente possa perder um grande aliado. E aqui um grande aliado que infelizmente teve que sair do país, que é o deputado Jean Willis, que foi importante na luta dentro lá do parlamento e também da sociedade. Por isso é importante a gente ter muito cuidado, cuidar muito bem dos nossos aliados e dar toda a sustentação possível para que a gente sempre tenha êxitos nas nossas lutas. Esse aqui é o Jean, deputado Jean Willis, que foi muito importante na luta pelos nossos direitos, tanto lá no Congresso como na sociedade. Infelizmente, por conta dessa situação de muito tensa que está vivendo o país, ele não assumiu e não está mais no país. Por isso que é importante, gente, a gente ter muito cuidado com o nosso aliado, porque essas pessoas eles são porta-vozes das nossas questões e pagam um preço, às vezes, muito pesado por estar do nosso lado. Então, ter cuidado com nossos aliados,
saber muito bem quem são os nossos adversários e ter toda a possibilidade de diálogo para os não sensibilizados. Então, agora nós vamos discutir sobre mais um passo da técnica de advocacy, que é a comunicação. A comunicação, ela é praticamente a alma da técnica de advocacy. Ninguém faz advocacy sem comunicação, tá? Então é preciso ter um plano de comunicação, tá? Então não é aquele release ou aquele post que você vai lançar no Facebook ou escrever no Twitter, é aquilo ali, é a comunicação da advocacy. Quem quer fazer advocacy sério tem que ter um plano de comunicação, que é a comunicação em advocacy é qualquer atividade de comunicação que busque informar, persuadir e impulsionar novos públicos a realizar ações a favor das metas e dos objetivos propostos, tá? Então a gente precisa entender qual o tipo de comunicação que a gente vai utilizar, porque a gente precisa, além de informar, a gente precisa persuadir e impulsionar o nosso público. Passos que consideram a implementação de um plano de comunicação de advocacy. A mensagem vai ser transmitida a quem? Quem que a gente quer comunicar? Será que a gente quer comunicar para a nossa população, falar de nós para nós mesmos? Ou a gente quer ganhar um aliado? Ou a gente quer sensibilizar o poder público? Tem que saber o que vai ser transmitido, é importante saber que mensagem, os diferentes atores e como identificamos e chamamos para agir a respeito do tema. Segundo, qual o ponto principal que a organização quer comunicar ao público-alvo, tá? Que seja tomadores de decisão, o público em geral. O ponto principal a negociar com os públicos-alvos são mudanças que o tema da advocacy propõe em relação à tomada de ações e decisões. Então a gente precisa saber qual a mensagem e para quem vai ser dirigida essa mensagem. Nem toda comunicação não é para o conjunto da sociedade. Lembra que a gente faz advocacy focado, uma coisa específica. Então é importante saber qual a mensagem, qual o público-alvo que a gente vai ser dirigida a mensagem. Passo a considerar a implementação de plano de comunicação da advocacy. Quem vai transmitir a mensagem? O público-alvo confia no porta-voz? Às vezes é preciso saber quem é a pessoa que vai, ou qual o veículo de comunicação, ou qual o canal de comunicação que a gente vai estar vinculando a mensagem. Então, refere-se às pessoas responsáveis para negociar a proposta. Elas devem inspirar confiança no público e ter credibilidade, tá certo? Qual é o propósito da mensagem? Tornar nossos objetivos conhecidos e argumentar sobre as vantagens que a proposta de mudança poderia trazer, que é essa mudança. Então a gente precisa de sim. Às vezes, na disputa por exemplo, pela aprovação do projeto que criminaliza a LGBTfobia, os adversários criaram vários argumentos e nós tivemos que criar outros argumentos para convencer, primeiro para fazer o debate, disputar a narrativa, mas também para ganhar mais aliados. Então, quais seriam os canais de comunicação mais importantes para se chegar aos público-alvo? Então é preciso, quando a gente for fazer advocacy, é preciso identificar os canais de comunicação mais apropriados para divulgar a mensagem de acordo com os públicos a serem alcançados. Então tem gente que não usa Facebook, tem gente que não usa Twitter, tem gente que usa Twitter, né? É presidente já usa Twitter. Então assim, tem que ver qual é a melhor forma, né? Existem inúmeros canais de comunicação, flyers, conversas informais, fóruns de discussão, programas de rádio, programas de televisão, oficina temática. Então tudo isso pode ser utilizado para a gente divulgar a nossa mensagem. Então, divulgar a mensagem quando? É preciso determinar um momento ou ocasião oportuno para entregar a mensagem. Isto é importante, visto que por mais que a mudança que desejamos seja urgente, é necessário considerar a existência do cenário político favorável à nossa proposta. Então, às vezes, a gente pensa assim, eu vou fazer a mensagem ser imediata. Não, mas a gente tem que pensar, é o momento de vincular isso? É o momento de divulgar essa campanha? É o momento de divulgar o pôster? Talvez uma semana antes do encontro, ou então
Então a gente tem que pensar muito bem sobre a hora, né, que tem que divulgar a mensagem. Aonde divulgar a mensagem? Depende do objetivo da mensagem, segundo com qual está dirigida ao público primário ou secundário. Então a gente tem que saber muito bem qual o veículo que a gente vai utilizar, qual o canal que a gente vai utilizar a mensagem. Às vezes um jornal ele é mais eficiente do que um Twitter, mas às vezes um Twitter é mais eficiente que uma matéria no jornal. Então a gente tem que pensar bem, não se faz advoga sem uma boa comunicação. E a comunicação tem que ter um plano, uma ação planejada com os objetivos claros. E também não fazemos nada sem recurso, então é preciso também ter um recurso. Fazer advocacy é ter um plano de captação de recursos. Esse aqui é um modelo de captação de recursos. Então, uma atividade que seja uma viagem a Brasília, quem é o responsável, o cronograma e o prazo, as necessidades, e todas essas necessidades têm um orçamento. Então, passagem, hospedagem, alimentação, transporte, tudo isso vai ter. E outras fontes, quem vai pagar isso? Se a gente vai fazer uma campanha ou alguém vai financiar. Então, assim, toda ação, não podemos mais fazer ação de advocacy sem recursos. A gente precisa de recursos até para que a nossa ação não tenha isso. Agora nós vamos para o quinto passo da técnica de advocacy, que é monitoramento e avaliação. Porque às vezes a gente faz as ações e não faz esse monitoramento. Às vezes a gente não conseguiu o objetivo, a meta que a gente queria, mas uma avaliação pode nos dar elementos para a gente poder fazer uma nova ação de advocacy. Então, na maioria das atividades que realizamos, não reconhecemos a importância do processo de monitoramento ou avaliação. Achamos que monitorar e avaliar são tediosos, que vamos perder tempo com isso. Sabemos captar os dados, mas não os utilizamos para planejar atividades futuras. Então é importante os dados, inclusive, para planejar atividades futuras. O que entendemos por monitoramento, avaliação, para que serve e como se faz? O monitoramento é captar informações para dar continuidade ao nosso objetivo, averiguar se as atividades propostas estão sendo cumpridas, verificar a qualidade das atividades para ajustar e corrigir, verificar se os objetivos estão sendo alcançados e ajustar o processo se necessário, utilizar instrumentos de coleta de dados para auxiliar na tomada de decisões, acompanhar, inclusive, para ter informações para analisar o ambiente. Então, o monitoramento, ele é durante o processo, né? Às vezes a gente busca uma meta, um objetivo, mas durante o processo, a gente precisa sempre ajustar, por isso precisa fazer o monitoramento. Então, o que é? Captar informação sistematicamente, usar informações captadas, deve orientar o nosso plano, objetivo, prazo, metodologia, inclusive recursos humanos, financeiros, materiais, instrumentos de medição, ver custos e benefícios, ver a probabilidade de êxito. É uma ferramenta que ajuda a fortalecer os nossos projetos, pode ajudar a potencializar nossas habilidades, nos permite ver o que fizemos bem, o que não fizemos. E o que não é, tá, gente? Isso é importante. Não é o fim em si mesmo, é simplesmente um meio, é um processo evolutivo, tá? Então, ninguém faz o monitoramento já, e se é isso, pronto, ele é um processo. Monitoramento. Prover a informação necessária para o desenho, implementação, administração e avaliação do processo de advocacy. Tem que incluir sistema de captação de informação, desde o mais sofisticado até o mais simples. Levar em consideração que os dados que precisamos são aqueles que são os mais apropriados para nossas atividades-chave. Tá? E a avaliação, para que serve? Captar informação, usar informações, é uma ferramenta que ajuda a fortalecer nossos projetos, pode ajudar a potencializar nossas habilidades. O que é? Nos permite ver o que fizemos bem e o que não fizemos. Uma vez captado e analisado em forma não, nos permite capitalizar
e tomar decisões e melhorar as ações futuras, dados confiáveis e de qualidade. O uso de informação traz uma análise objetiva e sistemática do desempenho e impacto em relação ao objetivo proposto. Então, gente, a avaliação, às vezes as pessoas pensam assim que a avaliação é só apresentar os pontos positivos e negativos, e não é, tá? É preciso verificar também todas as informações, inclusive uma informação simples pode nos ajudar a ações futuras. Avaliação, o que não é? Não é o fim em si mesmo, e simplesmente o meio. É um medidor de êxito e fracasso. É isso. Às vezes a gente faz avaliação, movimento principalmente, usa a avaliação como lavagem de roupa suja. Não é. Às vezes a gente precisa identificar o que teve êxito, o que teve fracasso, como melhorar e etc. Senão, realmente o movimento tem o hábito de não fazer avaliação de suas ações. E como se aplica? A avaliação inicial, a avaliação do processo e a avaliação final. Tá? Então, gente, a gente fica por aqui. Finalizamos os 5 passos da técnica de advocacy, da estratégia de advocacy. E é isso, a gente são passos, é um processo para a gente buscar chegar a ter resolver o problema, ou pelo menos amenizar um problema, uma mudança, aprovar uma lei, ou um orçamento para a nossa população. E é isso, a advocacy é uma técnica, existem outras ações para a gente conseguir, que o movimento, os grupos utilizam, e o advocacy é isso, são passos, planejamento, para a gente conseguir mudar uma realidade e resolver um problema. Obrigado.